Graças a paz, meus amigos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre soteriologia, a doutrina da salvação. Temos algumas perguntas que procuraremos responder. Naturalmente, algo tão lindo, tão maravilhoso, que é esse assunto que fala sobre a história da salvação, a doutrina da salvação, o estudo sobre a salvação. A primeira pergunta que eu tenho aqui nesse assunto, na verdade é a pergunta 79, diz assim: a salvação sempre existiu desde o começo ou foi criada por contingência do pecado? Olha que interessante essa pergunta. Será que a salvação para a humanidade sempre existiu ou foi uma providência por conta do pecado? Eu creio que o ser humano estaria vivendo aqui nessa terra em estado de perfeição durante muitas gerações, e após um determinado momento da história do homem, eu creio que ele seria trasladado para o outro estágio, o estágio da presença de Deus, no reino de Deus. Naturalmente, eu tenho para mim que Jesus, o Filho unigênito do Pai Celestial, ele seria este canal de transferência do homem do mundo material para o mundo espiritual. Seria então uma espécie de salvação sem que ele precisasse passar pelo sofrimento na cruz do Calvário. Jesus, ele receberia o corpo material e seria como foi a primícias, o primeiro dos seres humanos a entrar no reino de Deus de forma definitiva. Isto sem precisar passar pela morte. É o que eu penso, é uma teoria, porque a Bíblia não mostra. A Bíblia mostra a história da salvação. Depois de Deus ter criado o homem perfeito, e por um período de tempo o ser humano viveu aqui na terra, sem pecado, ele e a sua mulher, e depois, por conta do pecado, ele precisou ser expulso do Éden, do paraíso, do jardim de Deus e da presença de Deus. Certo? Segunda pergunta diz assim: se Deus criou o homem perfeito, se Deus criou o homem em estado de perfeição, com a queda veio a salvação. Deus sabia que o homem iria pecar e providenciou o recurso? Ora, ao considerarmos, porque a palavra de Deus mostra isso, ao considerarmos que o nosso Deus, ele é onisciente, ou seja, ele sabe todas as coisas, naturalmente, na presciência de Deus, ali estava demonstrada que o homem cairia em determinado momento, certo? Porque Deus sabe todas as coisas, a presciência dele. É um campo tão complexo que muitas vezes nós podemos incorrer em erros gravíssimos. No entanto, entendemos que o nosso Deus, ele sabe todas as coisas, ele é presciente, ele sabe tudo que existe, tudo que irá acontecer, certo?
e na sua presciência, e também considerando que o homem não guardou aquele presente que ele recebeu do Todo-Poderoso, que era a perfeição, o homem que foi dotado pelo Criador do livre-arbítrio, o homem optou por pecar, por desobedecer às orientações de Deus. E por isso veio o pecado no mundo. E com o pecado, Deus providenciou o socorro, certo? O socorro. Deus providenciou a salvação, certo? A salvação da humanidade nesse sentido que nós conhecemos, certo? Deus sabia que o homem iria pecar? Sim. Deus providenciou o recurso? Sim. Deus providenciou o recurso, porque na presciência dele, ele já sabia que o homem iria pecar, mesmo dando a ele, ao homem, o direito de não pecar, o direito de continuar em estado de perfeição. Como eu disse anteriormente, o homem não foi feito como um robô, certo? Deus criou um ser à sua imagem e semelhança, com livre decisão, assim como Deus tem a sua livre decisão. Deus faz o que Ele quer. Ninguém domina o Criador. Ninguém tem o direito de determinar para o Criador. Inclusive nós vemos nos dias atuais pregadores querendo determinar a Deus o que Ele deva fazer ou deixar de fazer. O Senhor é soberano. Assim como o Senhor é soberano, Ele deu ao homem também o livre-arbítrio para decidir se seguiria as diretrizes do Criador ou se optaria por outro caminho. E o homem optou por outro caminho, o pecado. E o pecado gerou consequências. E por conta do pecado, Deus faz vir à existência a história da salvação, o recurso para que o homem pudesse se livrar deste peso do pecado. Qual o primeiro indício bíblico de que haveria o ato salvífico? O primeiro indício nós já lemos em vídeo anterior, mas vale a pena voltarmos ao texto. Aqui está em Gênesis 3,15, escrito o Senhor falando com a serpente, que representava o inimigo, Satanás, o diabo, certo? O Senhor fala: eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, certo? Ele lhe ferirá a cabeça, o descendente da mulher, Jesus Cristo, certo? E tu lhe ferirás o calcanhar, ou seja, o inimigo feriria Jesus, mas Jesus pisaria a cabeça dele, como o fez de fato. O primeiro indício de que Deus estaria providenciando a salvação para a humanidade, está aqui em Gênesis 3,15. Como este meio foi tipologicamente executado no Velho Testamento? Durante o Velho Testamento, ou Antigo Testamento, nós vemos vários eventos mostrando, certo, esse progresso na história da salvação. Mas particularmente nós vamos ver na história de Abraão algo muito interessante. Abraão, considerado o pai da fé, Abraão, o pai da fé, ele tem um filho dado por Deus, que é o seu único filho, não unigênito filho, mas seu filho único, fruto da sua velhice, o filho que Deus havia prometido. E quando Isaac, o filho de Abraão, tem por volta de 15 anos, por aí,
o Senhor pede que Abraão sacrifique Isaque, certo? Em homenagem ao Criador. O capítulo 22 diz assim: depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. E então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Imediatamente levantou-se Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 servos e a Isaque seu filho, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. E Abraão segue até o monte Moriá. Ele, Isaque e os seus servos são seus auxiliares. E quando está próximo do lugar, Isaque fala: pai, tem aqui a lenha, tudo aqui pronto, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão fala: Deus proverá. Deus proverá. E Abraão cria que Deus pudesse ressuscitar o seu filho, mas ele estava disposto a sacrificar o seu filho em homenagem ao Senhor. Quando tudo está preparado, Isaque se toca que ele é o sacrifício, o pai o amarra, o coloca em cima da lenha e pega um objeto cortante com o qual iria sacrificar o seu filho. No momento em que ele vai sacrificar o seu filho, o Senhor fala: Abraão, Abraão, eu sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar de o Senhor proverá. Daí dizer-se até hoje: no monte do Senhor se proverá. Ali, Isaque, tipologicamente, estava representando Jesus. É um tipo de Cristo. Isaque estava para ser sacrificado. Abraão iria sacrificar seu único filho, mas não o fez, porque o Senhor entrou com providência. Porque o Senhor viu, já tinha visto, a fé de Abraão e a confiança nele, no Criador. Com isso, o Senhor providencia um animalzinho. Aquele animalzinho passa a ser o tipo de Cristo. Deus providenciou o seu cordeiro para que pudesse morrer, substituindo a humanidade. Isaque passa, naquele momento, a ser a humanidade, que foi substituída pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, nesse texto de Gênesis capítulo 22, nós vemos claramente uma representação do que aconteceria em tempo futuro. Uma vez que o Verbo de Deus se fez carne, o seu sacrifício foi uma vez por todas ou não foi suficiente? Nós cremos que o sacrifício de Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, foi uma vez para sempre. Não é necessário mais nenhum outro sacrifício. Nenhum outro sacrifício é necessário. Jesus já pagou o preço uma vez para sempre.
uma vez por todas. Foi suficiente. Foi suficiente. Não há mais necessidade de que se morra um ser humano para poder receber a purificação, porque Jesus, o sangue de Jesus, nos purificou de todo o pecado, uma vez para sempre. Foi um único ato dele, na cruz do Calvário, que fez com que o ser humano tivesse a oportunidade de receber a salvação. Não precisa mais nada. Jesus foi suficiente. O sacrifício de Jesus foi suficiente para poder produzir na humanidade, em todo aquele que crê, os efeitos da salvação. Os efeitos da salvação. Vamos ver uma outra perguntinha. Quantos podem ser salvos? Todo aquele que crê. Todo aquele que crê pode ser salvo. Certo? Vamos lá para um versículo que todos sabem de cor e salteado, mas eu gosto de ler aqui na palavra do Senhor. Quem pode ser salvo? Todo aquele que crê. Aqui está escrito em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui, o texto diz que Deus amou o mundo, toda a humanidade, de uma forma sobrenatural, de uma forma maravilhosa, sem medida. Deus amou toda a humanidade, indistintamente, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, do mais sábio ao menos sábio. Deus amou toda a humanidade de todos os tempos, em todas as gerações, de uma forma impressionante, de tal maneira, de uma forma maravilhosa, acima do conhecimento humano e acima do entendimento humano, certo? E o texto diz aqui, ele amou, e ele deu, ele ofereceu seu unigênito Filho, certo? Para que todo aquele que nele crê, certo? A pergunta é, quantos podem ser salvos? Quantos quiserem receber a salvação, certo? Quantos tomarem posse desta salvação proporcionada pelo Criador? Deus amou toda a humanidade, certo? E aqui o versículo seguinte diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus, certo? Então, a oportunidade é para todos, mas nem todos querem tomar posse desta oportunidade. Perfeito? Então, quem pode ser salvo? Todo aquele que crê. Todo que crê. A oportunidade é lançada a todos. Vamos lá, mais uma pergunta. A salvação é ou não universal? É e não é. A salvação é universal e, ao mesmo tempo, ela é particularizada. Do ponto de vista da universalidade da salvação, é exatamente o que nós estávamos falando. Deus amou o mundo, toda a humanidade, que
existiu desde Adão até o último ser humano que nascerá nessa terra. Deus amou a todos. Então, nesse ponto, ela é universal, ela é universalizada. A salvação abrange a todos aqueles, toda a humanidade. No entanto, ela é particularizada porque é necessário que aquele que ouve a mensagem de salvação tome posse dela, creia em Jesus Cristo como unigênito do Pai, ou enviado de Deus, ou Messias, creia em Jesus e, após crer em Jesus, confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, Senhor e Salvador, essa pessoa passa a receber a salvação. Então a salvação é universalizada e ao mesmo tempo ela é particularizada. Ela é para todo aquele que crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o segredo é crer em Jesus. Ao mesmo tempo que a salvação ela abrange toda a humanidade, ela se particulariza em todo aquele que crê em Jesus. É preciso crer em Cristo para ser salvo? Logicamente. É necessário crer em Jesus para ser salvo. Não há outra forma, não há outro nome dado entre os homens, diz a palavra de Deus, pelo qual devamos ser salvos. Então a salvação, ela só vem através de Jesus Cristo, somente através de Jesus Cristo. A salvação só através de Jesus. Não há outro meio de receber, das pessoas receberem a salvação. E aqui o apóstolo Paulo fala o seguinte, versículo 6 de Efésios capítulo 2. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, por intermédio de Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, através de Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas, criados em Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então nós vemos nesse texto, por exemplo, que o único caminho é Jesus, certo? Pela graça de Deus nós somos salvos, por intermédio da fé nós precisamos exercitar a fé, executar a fé em Jesus Cristo, e somente por meio de Jesus que alguém pode receber a salvação. E vamos ver aqui o apóstolo Paulo escrevendo também em Romanos capítulo 10, se com tua boca, versículo 9, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Só Jesus, não tem outro jeito. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê em Jesus, não será confundido. Certo? Não será confundido. Então deve ser somente através de Jesus, porque a Bíblia diz isso. Só através de Jesus a salvação. É preciso crer em Cristo para ser salvo. Se não crer, não há salvação? Não, não há salvação. É necessário com a boca confessar a Jesus como Senhor e com o coração crer em Deus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos para ser salvo. É necessário crer, confessar com a boca, crer com o coração e com a boca confessar, certo? Então, se não crer, não há salvação.
Se não crer, não há salvação. Somente através da confiança em Jesus. E nós voltamos aqui para João 3,16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ver mais uma perguntinha. Uma criança pode ser salva sem crer em Jesus? Aí nós vamos para aquela questão sobre a criança, quando a criança ainda está no estágio de inocência, e Jesus mesmo falou, ele disse que quem não crê em Deus como uma criança não pode entrar no reino de Deus. O Senhor, quando estava aqui na terra, as pessoas levavam as crianças para que Jesus pudesse pôr as mãos sobre elas e abençoá-las. Os discípulos queriam impedi-los. E Jesus falou assim: não impeçais as crianças, delas é o reino de Deus, delas é o reino dos céus. Certo? Então eu creio que Jesus, considerando ali a criança inocente ainda, que não tinha discernimento do certo e do errado, que ainda não estava na idade da consciência, aqueles pequeninos que ainda não entendiam o que era o certo e o errado. Eu creio que Jesus morreu por essas crianças, Se uma daquelas crianças morressem, elas estariam previamente salvas. Por quê? Porque Jesus morreu e já pagou o preço por elas. Elas não tinham condições ainda de pedir perdão ao Senhor, porque não compreendem isso. Agora, quando a criança passa a compreender o certo e o errado, a natureza pecaminosa delas, elas começam a ter responsabilidades diante do Senhor. Então, durante o tempo em que a criança permanece em inocência, ela é garantida a ela a salvação. Nos faz lembrar também aquela história de Davi, quando ele cometeu aquele pecado gravíssimo de adultério, e do fruto daquele relacionamento com Batseba, foi gerado uma criança, e quando a criança nasceu doentinha, e o Senhor disse que aquela criança ele levaria. Davi faz jejum, ora, pede, intercede a Deus, e aquela criança não recupera e acaba morrendo. Quando ela morre, ele vai tomar um banho, se limpa, vai se alimentar, e os seus auxiliares falam: que coisa! Enquanto a criança estava doente, o senhor estava chorando, lamentando, e agora que a criança morreu, o senhor se levanta e faz uma festa, vamos dizer assim. E Davi disse: eu vou para onde ela vai, mas ela não vai poder voltar aqui. Ou seja, eu vou para onde ela vai. Isso dá uma indicação, é uma inferência de que aquela criança estaria indo para a presença do Senhor, para o lugar daqueles que amam a Deus, e que ele, Davi, em tempos futuros, após a sua morte, também iria encontrar-se com o seu filhinho, certo? Isso é uma mostra também sobre a salvação de infantes, de crianças inocentes, certo? E com isso nós vemos a garantia da salvação das crianças que não têm ainda a idade da consciência do certo e do errado. Quando a criança começa a ter compreensão, ela sabe que está fazendo uma coisa errada, ela já passou para a idade da consciência. Isso não tem uma data específica. Às vezes uma criança com 6 anos não tem idade da consciência. E às vezes de 4 anos já tem, porque o amadurecimento intelectual
ele se dá de forma diferente de uma criança para outra, certo? Então é possível que uma criança de 6, 7 anos ainda não tenha uma consciência formada sobre o certo e o errado, e por isso ele ainda está em estágio de inocência. Por outro lado, tem alguns outros com 5 anos já sabem discernir certinho. Você conversando com a criança, você consegue compreender que ela já sabe direitinho se ela está fazendo a coisa certa ou uma coisa errada. Vamos lá. A salvação é universal, inclusive para os anjos rebelados? De forma nenhuma. Os anjos rebelados já estão previamente condenados. Judas escreve sobre isso, certo? Judas escreve, Pedro também. Eles já estão condenados, não há mais socorro para eles no sentido em relação à salvação. Eles já estão condenados, certo? Assim como todo aquele que não crê em Jesus, como o próprio Senhor falou aqui em João capítulo 3, que nós já lemos agora há pouco. O Senhor fala sobre isso, que quem não crê já está condenado. Da mesma forma que aqueles que não creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador já estão condenados, os anjos rebeldes já estão condenados. Haverá um julgamento final, o tribunal de júri do Senhor, o tribunal de justiça do Senhor Jesus Cristo, para dar o ponto final nessa história, certo? Mas todos esses seres malditos que se rebelaram contra o Senhor já estão condenados para sempre. Eu vou dar uma paradinha aqui, depois nós temos mais algumas perguntas e respostas bem interessantes, e eu peço a você que esteja curtindo o canal do Pastor Lorival, Teologia para todos aqueles que querem aprender a palavra de Deus, e também se inscreva no nosso canal. Curta, se inscreva e divulgue para nós, nos ajude para que outras pessoas possam ter acesso a esta série de vídeos. Depois eu vou também postar mensagens que eu prego na igreja, certo? De vídeos também e áudios. Eu tenho áudios também que eu preparei e alguns vídeos e mensagens. E que o Senhor possa abençoá-los ricamente.